qual é o atual estado da regulamentação dos produtos de canabidiol no Brasil. Esses produtos são considerados medicamentos? Os produtos de canabidiol têm registro na Anvisa? O médico pode prescrever livremente os produtos à base de canabidiol? Como é o acesso aos pacientes? Eu sou Melissa Kanda e essa é a minha nanoclass sobre o atual estado da regulamentação dos produtos de canabidiol no Brasil. Olá, eu sou Melissa Kanda, advogada, e a nossa nanoclass de hoje é sobre o atual estado da regulamentação dos produtos de cannabis no Brasil. Para a gente começar a falar sobre esse tema, nós precisamos entender o que é o canabidiol, o que é o tetrahidrocanabidiol, que são as substâncias mais faladas. O canabidiol e o tetrahidrocanabidiol, mais conhecidos como CBD e THC, são alguns dos milhares de compostos da planta cannabis sativa, vulgarmente conhecida como maconha. O THC é a substância que apresenta os efeitos entorpecentes e psicotrópicos, e por isso o cultivo, o plantio e o uso dessa planta ainda é proibido no Brasil, porque ela é considerada uma droga. Entretanto, os efeitos medicinais dessas substâncias já são conhecidos há muitos anos. Alguns estudos remontam a 3.000 anos antes de Cristo. E agora, a partir desse século, começaram a ser mais explorados pela medicina ocidental. Bom, para a gente entender como anda, como caminha a regulamentação dos produtos de cannabis no Brasil, precisamos voltar a 1998. Nesse ano, o Ministério da Saúde edita a Portaria 344 de 1998, por meio da sua Secretaria de Vigilância Sanitária. Essa portaria, ela estabelece o regulamento técnico das substâncias que são sujeitas a controle especial. Essa portaria contém um anexo com diversas listas, com os nomes dessas substâncias. Então, para a gente é importante aqui conhecer a lista E. A lista E contempla o nome de várias plantas, das quais podem se originar substâncias entorpecentes ou psicotrópicas. Na lista E está contida a planta cannabis sativa. A lista F contempla as substâncias de uso e prescrição proibidas no Brasil. E na lista F está contida a tetrahidrocanabidiol, o THC. O artigo 61 da Portaria 344 de 98 claramente proibia prescrição e manipulação das substâncias contidas na lista F, de uso proibido, e daquelas derivadas das plantas contidas na lista E. Mas essa portaria foi alterada em 2016. Só que antes da gente falar dessa alteração em 2016, vamos a 2014. Em 2014, nós tivemos a primeira liminar judicial que autorizou uma paciente a importar produtos à base de canabidiol. Essa paciente era uma menina de nome Anne Fischer. Ela tinha, na época, 4 anos de idade e sofria de epilepsia. Ela tinha convulsões diárias desde os primeiros dias de vida. E essas convulsões não cediam com o uso dos medicamentos alopáticos tradicionais. Então, em 2014, a mãe dela, por meio da internet, ouviu falar sobre o uso dos produtos de canabidiol e o efeito que eles tinham na redução do número de convulsões em pacientes com o quadro semelhante ao da Anne. As primeiras importações do produto ela fez de forma ilegal. Ela buscou ajuda no parlamento, mas ela não recebeu aí muitos ouvidos. Até que, então, ela decidiu buscar o Poder Judiciário e conseguiu a primeira liminar autorizando, então, a Anne a importar esse produto.
aqueles que tiverem maior interesse em conhecer o tema podem assistir um documentário que está disponível gratuitamente nas plataformas de vídeo. O nome do documentário é Ilegal, A Vida Não Espera. É um documentário interessante porque ele mostra a luta desta família na busca pelo tratamento e a luta de outras famílias também. Então, enfim, em 2014 o cenário mudou e começou a se abrir. O uso do canabidiol para fins terapêuticos começou a ser mais conhecido no país. Tanto é que, em 2014, o Conselho Federal de Medicina edita a Resolução 2113. Nessa resolução, o CFM autoriza os médicos, neurologistas, neurocirurgiões e psiquiatras a prescrever produtos à base de canabidiol para crianças e adolescentes que apresentem quadros de epilepsia refratária aos tratamentos tradicionais. A resolução pede que os médicos prescritores se inscrevam nos conselhos regionais e no Conselho Federal de Medicina e que inscrevam também os pacientes, para que possa haver um acompanhamento. Então, a partir daí, nasce, de fato, a história do uso dos produtos à base de canabidiol no Brasil. Em 2015, no ano seguinte, a Anvisa vem, por meio da RDC 17, e estabelece critérios, então, para que os pacientes possam importar os produtos. Porque, com base naquele precedente da ANE, muitos outros pacientes passaram a recorrer à justiça pedindo autorização para importar esses produtos, sem que fossem criminalizados, sofressem processos criminais. Então, a Anvisa vem, por meio da RDC 17, estabelece os critérios para conceder autorização, para que os pacientes possam importar. Que diz a RDC 17? O paciente, munido de uma prescrição médica e de um relatório médico, aonde o médico relate de fato o quadro clínico do paciente, os tratamentos que ele realizou e que não surtiram efeitos, e a indicação do produto à base de canabidiol. Então, o paciente munido desse documento, ele pode abrir um processo junto à Anvisa, processo esse que inclusive pode ser feito por meio do portal da Anvisa, e pede autorização. E o paciente pode importar, essa autorização tem validade por 1 ano, então ele tanto pode importar como ele pode viajar, trazer na sua bagagem e no momento da imigração apresentar essa autorização para a autoridade sanitária. Quando a Anvisa estabeleceu, então, a possibilidade da importação, o número começou a crescer exponencialmente no Brasil. Hoje, mais de 70 mil produtos já foram importados para os pacientes. Só que a Anvisa autorizava a importação somente para o paciente, para o seu uso pessoal. Esses produtos não poderiam ser importados por empresas e revendidos no país. Mesmo assim, já foi um avanço. Bom, em 2016, então, por meio da RDC 66, a Anvisa vem alterar aquela portaria 344 de 1998. O que ela fez? Ela altera o artigo 61 e passa a permitir, então, a prescrição de medicamentos registrados na Anvisa que contenham CBD e THC e confirma a possibilidade também de importação desses produtos. E vai além. Ela inclui na lista C1, que é a lista que estabelece os produtos sujeitos a controle especial, inclui o canabidiol nessa lista. Então, o canabidiol sai da lista de produtos de prescrição proibida e entra na lista daquelas substâncias que podem ser prescritas, mas sujeitas a um controle especial, como receita em 2 vias, receita especial, receita retida. Então, a partir daí, o cenário regulatório no Brasil fica mais facilitado para que as pessoas possam ter acesso a esses medicamentos. Em 2017, a Anvisa registra, de fato, o primeiro medicamento
que contém CBD e THC no Brasil. Esse medicamento é chamado Mevatil e ele tem indicação em bula para tratar espasticidade, que são aqueles tremores que os pacientes portadores de esclerose múltipla apresentam e que não foram tratados, não responderam a tratamentos tradicionais. Até hoje, o Mevatil é o único medicamento efetivamente registrado na Anvisa contendo CBD e THC. E a gente fala disso um pouco mais para frente. Depois de 2017, nós temos um período em que o uso dos produtos, a importação, foi crescendo, muitas empresas vieram tentar explorar esse mercado no país, mas encontravam o obstáculo que era o fato de o paciente poder importar somente para uso próprio. Não se podia vender os produtos no Brasil. Então, em 2019, a Anvisa edita a RDC 327. Essa resolução, ela cria uma nova categoria de produtos antes inexistentes, chamados produtos de cannabis. Ela autoriza as empresas, as pessoas jurídicas, então, a importar os produtos prontos e revendê-los no Brasil. Autoriza também que as empresas importem insumos, matéria-prima, e fabriquem os produtos em solo brasileiro para revenda também. Porque o plantio em solo brasileiro, mesmo que seja com destinação para fabricar produtos medicinais, continua proibido. Inclusive é proibido importar a planta in natura também. Então hoje, o que as empresas podem fazer é importar o produto pronto e revender, importar a matéria-prima e produzir em solo brasileiro. Há muitos critérios para que as empresas consigam autorização da Anvisa para fabricar e revender em solo brasileiro. Mas conseguida a autorização, esses produtos hoje estão à venda nas farmácias de todas as cidades do país, tornando mais acessível o produto, porque se eu não estou importando, se ele está à venda aqui, espera-se que o preço seja mais acessível para a população. Há uma série de requisitos de rotulagem, de propaganda desses produtos e precisa ser vendido mediante uma receita médica especial retida na farmácia. Hoje, a Anvisa já autorizou mais de 15 produtos em solo brasileiro. E a RDC 327 coloca um requisito. O requisito de que, em 5 anos da concessão dessa autorização para revenda em solo brasileiro, a empresa precisa buscar o registro desse produto como medicamento. E aí vem uma grande questão. Esses produtos à base de canabidiol, que contém CBD e que também contém THC, não são considerados medicamentos. E qual é a diferença disso? É muito importante. Quando a Anvisa registra um produto como medicamento, a indústria que solicitou esse registro, ela fez estudos científicos com esse produto, estudos científicos de nível 3, e comprovou a eficácia e a segurança desse produto para que ele pudesse receber, então, o registro como medicamento, com indicação em bula, para o tratamento ao que ele se propõe. Esses produtos à base de canabidiol, que nós conhecemos, que as pessoas importam desde 2014, normalmente são registrados nos seus países de origem não como medicamento, mas como suplementos alimentares. Então, os produtos, por exemplo, que vêm dos Estados Unidos, eles sequer têm registro no FDA. Não tem registro, porque são vendidos como suplementos alimentares, sequer precisam de uma prescrição médica. E aí nós encontramos um grande empecilho quando nós queremos discutir acesso dos pacientes aos medicamentos. Como eu falo de produtos importados, como eu falo de insumos importados, o custo ainda é muito elevado. Então eu tenho uma judicialização ainda exacerbada a respeito do assunto.
Eu tenho muitos pacientes que não têm condições de pagar pelo tratamento, que judicializam e pedem ao Estado, por meio do SUS, que forneça o tratamento com os produtos à base de canabidiol para o paciente. Então, o Estado precisa importar o produto para fornecer ao paciente, cumprindo uma ordem judicial. Mas tenho mais. Temos muitos processos judiciais habeas corpus, onde os pacientes pedem um salvo-conduto para poder cultivar a planta em casa e extrair o óleo de forma artesanal, o que torna também mais barato o acesso ao produto. Por quê? Quando eu digo que esses produtos não são registrados como medicamentos, eu não consigo pensar ainda em incluí-los nas políticas públicas de saúde. Toda vez que o Ministério da Saúde pretende incluir algum tratamento, alguma nova tecnologia, algum medicamento na política pública do SUS, precisa passar pelo crivo do CONITEC. O CONITEC é o Comitê de Avaliação de Tecnologia do Ministério da Saúde. Para que o CONITEC comece a analisar a incorporação desse produto nas políticas públicas, o primeiro requisito, quando eu falo de medicamentos, é que esse medicamento tenha registro na Anvisa. Então, enquanto os produtos à base de canabidiol não tiverem registro como medicamento, dificilmente consigo pensar em incluí-los nas políticas públicas de saúde. Então, muito embora a atual regulamentação tenha trazido uma maior disponibilidade no mercado brasileiro desses produtos, o acesso ainda não é fácil para a maioria da população. Quando nós falamos sobre a autonomia do médico em prescrever, esse ano, 2022, recentemente, o Conselho Federal de Medicina editou uma nova resolução a respeito da prescrição dos produtos de canabidiol. Nós tínhamos a Resolução 2113 de 2014, que já limitava a prescrição para os pacientes que apresentavam quadros de epilepsia refratária aos tratamentos tradicionais. E limitava a especialidade do médico que podia prescrever, aos neurologistas, neurocirurgiões e psiquiatras. Então, isso já estava vigente em 2014. Recentemente, o Conselho Federal de Medicina revogou a resolução de 2014 e editou uma resolução nova, 2324. Nessa nova resolução, ele expressamente proíbe a prescrição para qualquer outro tipo de tratamento que não seja o tratamento de epilepsia refratária em crianças e adolescentes que apresentem as seguintes doenças: síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e complexo tuberculoso. Se o paciente não apresentar nenhuma dessas doenças, o médico está proibido de prescrever. E a resolução foi além, proibiu os médicos de ministrar palestras e aulas sobre o canabidiol fora do âmbito científico. Bom, essa resolução causou uma comoção na sociedade como um todo, por dois motivos. Desde que os produtos começaram a estar mais disponíveis no país, muitos pacientes com outros quadros clínicos começaram a fazer uso do canabidiol. Por exemplo, pacientes com mal de Parkinson, crianças autistas, pacientes com câncer. Os medicamentos à base de canabidiol começaram a ser prescritos para várias outras doenças em razão de estudos científicos que vêm sendo conduzidos. E esses pacientes atestam a eficácia do tratamento. E é importante a gente deixar claro que os produtos de cannabis, eles não se prestam a tratar uma doença, eles se prestam a tratar os sintomas. Por isso que se fala em uso compassivo. Ele ameniza os sintomas. Então, ele ameniza os quadros convulsivos, ele ameniza os tremores, ele ameniza a dor, ele
ameniza o quadro das crianças autistas que eventualmente apresentem algum transtorno de comportamento. Eles não curam, eles têm uso compassivo. Mas causou então uma comoção porque os pacientes pensaram, bom, agora vou ficar sem tratamento. Da parte médica também, porque os médicos prescritores se viram numa situação na qual, se continuassem prescrevendo, poderiam sofrer processos ético-profissionais por parte dos seus conselhos regionais de medicina. Mas se a gente pensar bem, a resolução de 2014 também já era limitadora. Mas o fato é que, apesar dela ser limitadora, os conselhos regionais de medicina dificilmente fiscalizavam os médicos. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Paraná não tem nenhuma sindicância em andamento, nenhum processo ético-profissional em andamento em face de médico que prescreveu produtos à base de canabidiol fora do que estava estabelecido na Resolução 2113 de 2014. Mas com a revogação desta resolução e a publicação da nova, criou-se um ambiente onde se passou a acreditar que agora sim o Conselho ia passar a fiscalizar os médicos. Então a comoção foi tão grande que, semanas depois da publicação dessa resolução, o CFM voltou atrás e sustou. Então a resolução 2324 de 2022, atualmente, ela está suspensa. E o Conselho Federal de Medicina abriu uma consulta pública para que toda a sociedade se manifeste a respeito do tema e, em 2023, deverá regulamentar novamente. Qual a ideia do Conselho Federal de Medicina? E nós não podemos relevar a importância da preocupação. A preocupação é com o paciente. Se não há estudos científicos que garantam segurança e eficácia desses tratamentos, ou que indiquem quais são os efeitos colaterais, como que o CFM vai autorizar a prescrição indefinida desses medicamentos? Por outro lado, eu tenho a questão da autonomia do médico. O médico tem autonomia para prescrever o tratamento que entenda melhor para o seu paciente. E, inclusive, essa autonomia foi reforçada pelo próprio Conselho Federal de Medicina durante a pandemia do Covid-19. E agora, numa postura contrária, com essa resolução, o CFM vinha tolir a autonomia médica. Então, hoje, o atual estado de regulamentação, o cenário brasileiro que nós temos no entorno dos produtos à base de canabidiol, pode se resumir numa confusão regulatória, porque de um lado eu tenho a Anvisa tentando aumentar a disponibilidade de produtos no mercado brasileiro, tendo permitido então que as empresas fabriquem e que revendam nas farmácias, mas a Anvisa vincula a venda a uma prescrição médica. De outro lado, tenho o Conselho Federal de Medicina tentando limitar a prescrição médica. Então, hoje, nos encontramos numa situação de insegurança, numa situação de que, ainda que eu tenha disponibilidade, eu ainda tenho pouco acesso. Nós temos poucos médicos no Brasil que realmente conhecem os efeitos do tratamento com produtos de canabidiol. Então, muitas pessoas não encontram sequer um médico para prescrever. Então, o que é preciso hoje é que estudos científicos sejam conduzidos para testar a acurácia dessas indicações, para que esses produtos possam vir a ser registrados pela Anvisa como medicamentos, para que então possam ser acessíveis por meio de políticas públicas, diminuindo também a judicialização, que cresce a cada dia pelos pacientes que pleiteiam o acesso aos tratamentos para que lhes sejam garantidos, para que lhes seja garantido o direito constitucional à saúde.